Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento. É um grande prazer estar aqui com vocês e dividir a tela com o Ricardo Hernandes e Rodrigo Minhoto. Faço convite para todos conhecerem um pouco mais da CCBC. O site é ccbc.org.br. Somos associados já há pelo menos 5 anos e tem sido um grande prazer participar desse intercâmbio de trabalho entre Brasil e Canadá. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema que é seguramente um dos grandes, é, realmente um dos grandes debates que nós temos hoje na discussão da área tributária, né? A exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS não é uma história recente, não. Ela tem aí pelo menos uns 20 anos de discussão. O que, na verdade, essa demora causou um grande custo na sociedade, né? O que a gente esperava que fosse uma solução trazida em 2017, onde o Supremo finalmente bateu o martelo e falou que o ICMS não deveria compor a base de cálculo do PIS e COFINS, mas essa discussão se prolongou aí por mais 4 anos. Esses 4 anos foram realmente de grande impacto na sociedade, se a gente pensar que já existia uma definição da matéria e simplesmente os contribuintes poderiam usufruir dessa questão e, enfim, pacificar várias demandas relacionadas a isso. Mas o que aconteceu? Aí nós tivemos que enfrentar uma segunda batalha após a vitória. Qual seria? Essa tentativa da Procuradoria e da Receita Federal tentar reverter essa decisão, como se fosse um tapetão, como se fosse uma tentativa de buscar uma reversão, pelo menos parcial, da questão, né? Principalmente numa ideia de rediscutir o que é valor destacado na nota, qual é o efeito daquela matéria, já que foram 20 anos de discussão em que nós tivemos sempre uma decisão desfavorável ao longo dos anos, e em 2017 houve uma quebra dessa interpretação. Então, pessoal, essa matéria realmente mostra um pouco desse perfil que nós temos hoje no Supremo, de uma discussão do consequencialismo das decisões, né? O que pode impactar dentro do direito tributário versus o cenário econômico, financeiro e social. Então, é interessante a gente notar que o Supremo tem trazido discussões relacionadas a isso, e não só em relação à norma tributária. Não se discute tanto a questão da constitucionalidade, mas também do efeito daquela decisão. E isso é realmente uma coisa inovadora, tá? Não sabemos aonde a gente vai parar com isso, mas é importante notar que, pelo menos em relação a essa matéria, só trazendo um pequeno spoiler aí, o Supremo já determinou que existe uma modulação de efeitos, ou seja, aquela decisão é válida a partir de março de 2017. O que aconteceu? Vocês viram aí nos noticiários, pelo menos dessa semana, uma corrida de fundos de investimento, de empresas que fazem cessão e negociação de créditos, viram um potencial recurso relacionado a essa discussão, e é aí que a gente vê o quanto o mercado está girando em relação a essa questão tributária. Inclusive, se a gente pensar em termos de alavancagem financeira, tem empresas aí comprando créditos com deságio de 90%, né? Então, aquela empresa realmente numa situação financeira muito difícil por conta da crise financeira, do coronavírus, está vendendo crédito. E aquele que tem potencialmente recurso financeiro para comprar, sabe que aquilo lá é um crédito bom. Então, quando a gente está falando de tese jurídica, esqueçam, a gente está falando mesmo de oportunidade. E aqui é interessante a gente notar que o mercado trouxe uma série de oportunidades em relação a isso. O ponto e aquelas empresas que tiveram e apostaram naquela ação judicial?
O que acontece, o que vai acontecer com elas? É aqui que a gente vai trazer alguns detalhes do o que deve ser feito, o que pode ser feito, quais são realmente os gaps, o que falta entender em relação à matéria para a gente tentar, pelo menos num debate aqui, chegar em alguns pontos fundamentais que podem ser esclarecedores para vocês. Então, quando a gente pensa em risco Brasil, né, como a gente estava falando, de ficar 20 anos discutindo a mesma coisa, eu acho que a matéria ainda não acabou. A discussão vai disseminar aí nesse contencioso cíclico, né? Decisão, situação reconhecida pela Receita, mais contencioso, e aquilo vai, infelizmente, é isso que faz realmente do Brasil um lugar realmente de uma certa insegurança jurídica na hora de a gente fazer um investimento estrangeiro, principalmente quando a gente está falando de um investidor canadense que tem uma certa segurança, uma certa previsibilidade e segurança jurídica dentro do cenário dele. Por exemplo, na jurisdição de Quebec, que tem um sistema um pouco próximo da gente, eles não enfrentam uma discussão como essa de 20 anos sobre um critério fiscal, se é ou não base de cálculo. Então, é interessante notar que, embora a gente tenha uma solução normativa, uma solução vinculante para todos, ainda tem muita água para rolar aí. Então, é nesse contexto que nós vamos apresentar aqui pelo menos esse apanhado do que é a tese, quais são as controvérsias que restaram, o que pode acontecer em relação àqueles que ingressaram com a ação antes, após a decisão de março de 2017, o que essas situações que eventualmente ficaram aí com uma ponta solta relacionada às duas manifestações da Procuradoria, o que ela realmente reconhece, o que pode impactar em relação às ações judiciais em curso, e aquele que é a grande ponta, né, que é o investidor, o que pode acontecer em relação ao reconhecimento desse crédito, né? Porque, bem ou mal, uma demonstração financeira, ela tem um impacto a terceiros. É o mercado que tem interesse em reconhecer e entender o que vai acontecer com essas companhias. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu gostaria de apresentar aqui o Ricardo Hernandes. Bom dia. Ele é associado aqui da Fleury Coimbra e Humberg Advogados, FCR Law. O Ricardo é especialista em direito tributário pela PUC São Paulo. E Rodrigo Minhoto também é associado Olá, bom da dia. FCR Law. Ele é especialista pela FGV São Paulo. E a gente já pode dar início. Eu vou fazer a projeção do nosso slide. E como é importante notar, muitas dúvidas surgiram, então eu convido a todos para esse debate. Por favor, fiquem à vontade, coloquem suas questões, comentários, anseios, dificuldades, e que a gente vai trazer aqui ao debate e todos vão participar, tá bom? Então, através do aplicativo do Zoom, vocês possuem a possibilidade de fazer interação no chat, exato. Obrigado. Exato. Imagina. Bom dia a todos aí também. É um prazer estar aqui na Câmara do Canadá, tal como o Lázaro já praticamente esgotou a matéria aí, Rodrigo. A gente não tem muito o que falar, certo? Já falou tudo sobre o... Não, acho assim, é um tema muito importante, como o Lázaro colocou. Tem mais de 20 anos. Para quem gosta de temporada lá, isso aqui é quase aqueles Walking Dead. Eu não assisto, mas isso aqui já está na 10ª temporada, tá? E ainda vai ter mais algumas, pelo que a gente
pelo que a gente estuda e a gente estima aí. Bom, é o que o Lázaro colocou, isso aí iniciou em 2000, vamos colocar assim, a discussão mais densa começou, a partir de 2000 ali, o pessoal começou a discutir mais, e isso foi crescendo, tomando uma proporção gigantesca em termos de valores e tal, e hoje a gente sabe como tá, todas as empresas interessadas, o ponto que o Lázaro colocou, acho que é de fundamental importância. Nunca foi discutido qual seria o ICMS e se deveria haver modulação. Estava sendo discutida a inconstitucionalidade do imposto ser incluído na base de cálculo. Ponto. E, para todos os efeitos, na nossa visão, obviamente seria o ICMS destacado na nota. Aí isso daí ficou mais de 20 anos, o STJ deu a entender que seria o ICMS destacado na nota em vários momentos, e a Procuradoria tentou, como o Lázaro disse aí, entre aspas, no tapetão aí, tentou aos 45 do segundo tempo rediscutir qual seria o ICMS e também aproveitou para pedir a modulação. Nós vemos com otimismo essa decisão do STF, apesar de ser parcialmente favorável aos contribuintes. Por quê? Porque pelo menos eles ratificaram o entendimento de que é o ICMS destacado na nota. Isso para nós é um puta orgulho, uma puta vitória, porque isso está certo, né? Tecnicamente está certo. E quanto à modulação, nós perdemos em parte, porque eu acho que eles deram uma decisão, eles sentiram que a Procuradoria tentou reverter algo que não poderia ser revertido, mas, ao mesmo tempo, se eles não tomassem uma decisão de modulação, eles poderiam não quebrar o país, mas eles poderiam trazer algo muito negativo para o país, então resolveram modular, né? Aí acho que aqui está o slide, se a gente puder ir para o próximo aí, acho que eu estou falando do tema aí. Esse é o resumão do tema. E aí ficou definido esse marco, 15 de março de 2017, na modulação do STF. E aí tem várias nuances que a gente deve observar, porque caso a caso, né, a casuística é importantíssima, porque empresas que entraram com ação antes de 2017, empresas que entraram com ação após março de 2017, empresas que não entraram com ação, o que fazer agora? Enfim, a gente vai discutir isso aí mais para frente. Nós fizemos aqui um desenho bem simples para tentar mostrar, né? Então, assim, o que mostrar na prática o que ficou definido pelo STF. Então, numa operação de venda qualquer, né, o fisco ele tem ali uma base de 1.000, né, de R$ 1.000, que seria o valor da venda. O ICMS nessa venda seria de R$ 200. Então, o que acontece? O contribuinte, com base nessa decisão, ele deverá informar o valor de R$ 800, certo? Daí, como tem várias discussões e provavelmente surgirão questões no chat aí para a gente discutir mais para frente, mas aqui tem algumas formas já de nós fazermos isso e das empresas informarem isso na EFD, ICMS, na EFD, contribuições, né? Enfim, mas o desenho básico que nós entendemos seria isso, tá? Então já seria informada a base reduzida do ICMS na escrituração da empresa. Aqui, só para nivelar todo mundo, os R$ 200 que o Ricardo comentou, esses R$ 200 não é patrimônio da pessoa jurídica, ele é um patrimônio terceiro, ou seja, é da Fazenda do Estado. Por que esses R$ 200 vai ser considerado como faturamento da pessoa jurídica que vai ser tributada pelo PIS e COFINS? Então, o conceito de receita bruta da pessoa jurídica não poderia contemplar essa receita que é do Estado. Então, porque esse ponto é fundamental entender para as outras teses filhotes, né, que são as teses decorrentes da tese do Supremo que a gente está comentando. Então, esses 200, quando ele sai ele simplesmente é transitório, ele entra e sai do patrimônio da pessoa jurídica, que é
que é alvo da tributação do PIS e COFINS, faz sentido que ele pague uma tributação sobre uma receita que não é dele? Então, a partir dessa discussão é que surgiu essa tese do PIS e COFINS pelo tema 69, que depois se desenrolou em uma série de outras discussões. Mas é Exato. interessante notar que, a partir desse exemplo bem simples, vocês conseguem espelhar bem qual é a discussão central da matéria. Obviamente, dentro da venda, não existe um ganho, uma ideia de receita, uma ideia de reciprocidade dentro do ICMS que está na base de cálculo do faturamento. Então, Exato, aqui fica bem perfeito. claro isso. Não, mas perfeito o que você colocou, porque isso é o que isso é o que foi decidido lá em 2017, certo? Que por ser uma despesa ali, uma receita transitória, né, ela só circula, ela não entra definitivamente ela não deveria ser tributada. Então, essa premissa aí a gente tem que superar para discutir as modulações, mas está perfeito. Aqui é a modulação, né? Aí já entrando um pouco mais na modulação, que eu acho que é a crítica, assim, que é o ponto crítico que todo mundo tá discutindo e está estudando e dedicando tempo para resolver isso, e eu digo tanto da parte dos contribuintes quanto da parte da fazenda. Tá? Mas vamos lá. Então aqui a gente preparou um slide porque algumas empresas entraram com ação antes de 2017. A maioria, vou dizer que não, porque antes de isso ser decidido pelo Supremo, nós tínhamos decisões desfavoráveis, a jurisprudência era contrária, e as empresas se sentiam inseguras em discutir isso em razão da enxurrada de decisões desfavoráveis. Com essa decisão do Supremo aí, várias empresas entraram, e aí é o ponto que a gente colocou. O STF analisou uma questão mais social, mas tem um cunho político essa decisão, sim, né? E político-econômico, né? Então, vamos lá. As empresas que entraram antes de 2017, o que restou decidido, claro, mais para frente a gente ainda vai ler na íntegra, estudar na íntegra os votos ali que serão, mas assim, o que ficou decidido pelo julgamento, que todo mundo acompanhou e tal. As empresas que entraram antes de 2017, elas vão ter direito aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação e todo o período da ação, certo? As empresas que entraram a partir depois de 15 de março de 2017, aí há uma ruptura, que é o que o Lázaro riscou ali já na apresentação. Porque é o seguinte, aí começa uma série de problemáticas. Essas empresas que entraram depois, elas têm decisão judicial favorável? Têm decisão transitada em julgado? Não tem? Aí vai ter que ser analisado caso a caso. Mas o que restou decidido na decisão, que eu acho que é uma vitória para nós, é muito favorável, também eu vejo com otimismo isso, é o seguinte: quer tenha entrado após março de 2017, todos os contribuintes vão ter direito ao crédito a partir do dia 16 de março. Né? Me corrijam aí se eu estiver errado, o Lázaro e o Rodrigo, mas assim, isso para nós ficou claro, tá? Então, assim, isso é um lado bom. Daí vai entrar numa outra problemática de como que serão feitos, apurados esses créditos, registrados esses créditos, mas, enfim, isso é algo bom. A gente colocou uma ganha, mas não leva, porque para situações daquelas empresas que entraram com ação, que muitas vezes tem uma decisão liminar, não tem ainda uma decisão a gente fala de cognição exauriente, que é uma decisão terminativa, né? Não tem uma decisão, tem uma decisão ainda preliminar, sumária, e de repente o processo foi sobrestado, aguardando o julgamento do leading case. E aí, como é que ficam essas? Ganha, mas não leva, que a gente falou? Vamos entrar em outras discussões. Será que seria interessante desistir dessa ação? Aí a gente vai trazer isso mais para frente. E aí tem um outro ponto aqui, que esse é dos embargos, seria dos embargos da Fazenda, né, Lázaro, que a gente colocou. Que eles discutiram a questão, tentaram rediscutir qual seria o ICMS
e qual seria a modulação. Mas aí a gente já explicou, eu acho que está superado. Só um complemento aqui, mas ficou bem claro, né? Ajuizou aqui, antes do julgamento, está feliz. Ajuizou depois do julgamento, qual é o problema? Por que está vermelhinho aqui? Pessoa que entrou após o julgamento, ele não vai recuperar os 5 anos de crédito. Esse é o ponto fundamental da discussão. Ele só vai limitar o crédito de 15 de março de 2017 em diante. E esse é o ponto que, assim, existe uma certa crítica, né? Porque aquele contribuinte que apostou na tese, entrou com a ação antes de 15 de março, ele vai ter 5 anos aí de crédito, vai ter uma recuperação financeira impactante no seu negócio, e aquele que não entrou, ele Ficou limitado a março. Ele vai ficar limitado a março de 2017. Em termos de decisão isonômica, não sei, em termos de assim, comparabilidade entre todas as situações que a gente tem aqui no mercado, faz sentido essa escolha que o Supremo fez? Quem apostou na tese até 15 de março ganha e quem não apostou perde tudo? É uma grande discussão hoje. Então, o que ficou em evidência existe um consequencialismo da decisão. O Supremo tomou como base o efeito econômico e principalmente essa demora na definição da coisa e tentou fazer uma decisão salomônica, digamos assim, uma decisão que não agradasse que não desagradasse tanto a fazenda, que não desagradasse tanto o contribuinte. É justo isso? Aí eu pergunto para vocês, Rodrigo, Ricardo, o que vocês acham? É um caminho justo isso? Sim, eu acho que deixando um pouco o aspecto, não totalmente o aspecto jurídico, o que eu acho assim que uma consequência muito grande que começou lá em 2017, quando a União ela opôs esse embargo de declaração e ele demorou todo esse tempo, e daí agora com essa modulação, considerando exatamente a data de março de 2017, o que eu vejo que pode acontecer e que até lá março de 2017, quando o Supremo meio que pegou os contribuintes meio de surpresa e julgou de forma favorável, até lá era desfavorável. Então, assim, às vezes a gente passava meio que batido por essa tese. E o que essa modulação lá vai fazer agora? Quando a gente vê uma tese que talvez a gente nem ache tão favorável, relevante, a gente vai recomendar que a juiz de ação para o cliente, para a empresa, resguardar o direito dela. Então, assim, eu acho que, infelizmente, isso aí ele incentiva um contencioso fiscal, jurídico, né, fiscal, muito grande, porque se você chega para o cliente e fala assim, olha, entra com essa tese, que é uma tese super perdida, o cliente vai falar assim, não, mas isso aqui eu vou perder. Mas a gente fala assim, olha, lembra lá do caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PiscoFins? Estava todo mundo meio que tinha descartado, deixado de lado aquela tese, o Supremo veio, reverteu o entendimento que até então era desfavorável aos contribuintes, deixou meio que eu acho que quis dar, na época, eu acho que talvez tenha sido até uma questão assim de demorar tanto tempo para julgar, deixar a poeira baixar um pouco, mas eu acho que no fim não adiantou muito, porque a gente fica muito em cima, né, os advogados, mas quis deixar um pouco, porque, querendo ou não, a partir de agora, sempre que quando algum cliente fala assim, você acha que compensa eu judicializar essa controvérsia? Eu vou falar, sim, compensa, porque você vai ter um custo baixíssimo para entrar com a ação. Rodrigo, eu acho que não é nem compensa ou não compensa, é faz, né? O custo é baixo, porque assim, tecnicamente a gente pode até ter um entendimento de que não seria viável, mas aí eu acho que esse compensa ou não compensa está perfeito o que o Rodrigo colocou. Porque você tem uma diferença colossal entre a pessoa que entrou com a ação no dia 14 de março e a que entrou no dia 18, por exemplo. O que a gente discutia, Rodrigo, imagina os que entraram lá em 90 e pouco, que nem a gente tem no escritório. Uhum. Né? Foram contribuintes que
investiram na discussão, que falaram, não, eu quero lá em 98. Eles falam, não, a gente quer discutir, vamos, até agora. Então, esses caras, eles... E lembrando também que, assim, eu acho assim, que a gente está analisando de uma visão macro, né, do que restou decidido no STF, mas eu acho também que a gente tem que levar em consideração e também alertar todas as pessoas que existem casos específicos. Por exemplo, se uma pessoa entrou com ação no dia 17 de março, mas a decisão dela já transitou, a ação dela já transitou em julgado, e o que restou decidido na ação específica dela foi que era o destacado na nota e recuperar os 5 anos, ela tem o direito dela assegurado, ainda que ela tenha entrado, né? Que como a gente vai ver mais à frente, que a questão da rescisória é uma coisa que já está caminhando para não prevalecer, né? Então, eu acho que, assim, independentemente da visão macro que a gente está passando aqui, com base no que restou decidido pelo STF, é preciso sempre analisar caso a caso para saber o que pode ser feito ou não. Às vezes tem uma coisa que pode aparentemente estar perdida. Assim, a gente sabe que a partir do momento que o judiciário foi, né, abarrotado por todas essas ações judiciais, a Procuradoria, né, que representa a União, ela começou a pedir o sobrestamento, a suspensão, né, do trâmite de todas as ações, porque ela tinha esperança de que o STF fosse ali meio que dar uma colher de chá e pelo menos, que foi o que fez, né? Eu acho que ali a questão do destacado na nota e efetivamente pago, tiveram alguns ministros que tentaram ali fazer o tapetão valer, mas no fim não prevaleceu, ainda bem. Eu acho que só dois, né? Eu acho que foi só o Nuno Marques, o Gilmar e o Gilmar que falaram do recolhido, né? Eu acho que teve mais umas, eu não estou lembrado agora. Mas, então, assim, e com questão a modulação, como o Ricardo e o Lázaro já disseram, foi uma decisão um pouco política, assim, né, baseada nesse consequencialismo, para tentar equalizar ali, e ainda mais, eu acho que considerando, né, a pandemia, tudo, eles tentaram não expor muito o rombo ali para que ambas as partes ficassem minimamente satisfeitas, né? Só destaco isso. Primeiro que eles tentaram apostar, eles trucaram pedindo que a Procuradoria pediu a modulação nos embargos, né? Ou seja, daqui da semana retrasada para frente, que poderia recuperar crédito. Aí a decisão salomônica só impactou naquelas pessoas que ajuizaram após a decisão. Essas pessoas é que a gente vai conversar bastante. Qual é o desejável, qual é o ponto e as estratégias possíveis, e aqueles que entraram lá no passado e tiveram trânsito em julgado, que também a gente vai discutir um pouquinho quais são as consequências delas, né? Sim. Se você me permite, só você falou de qual crítica que eu faço, a única crítica que a gente pode fazer tecnicamente falando como advogado é o seguinte, a gente inicialmente, rapidamente, como é uma declaração de inconstitucionalidade, a rigor, isso deveria retroagir desde o início, tá? Então, o que eles fizeram aí foi uma decisão meio inusitada, porque eles estabeleceram esse marco na tentativa de estabelecer uma decisão ali salomônica, como o Lázaro colocou, mas a rigor, por ser uma análise de controle concentrado e de funcionalidade, né, eu acho eles estavam avaliando a inconstitucionalidade disso. Então, a rigor deveria retroagir lá na origem da norma, entendeu? E aí o que eles fizeram foi fazer assim, olha, a inclusão do ICMS na base de cálculo dos COFINS é inconstitucional, só que só a partir de 15, né? Então, essa então, assim, ou é inconstitucional ou não é, né? Então, essa é a minha crítica. Se é inconstitucional, deveria retroagir. Eles fizeram um marco, tentando dar uma decisão salomônica, como o Lázaro colocou, e, claro, político-econômica, né? Porque isso acho que envolve bilhões, né? Eu não manjo muito de números, mas... Mas a história vamos conviver com a inconstitucionalidade. É isso que a modulação fez. Até quando a gente for conversar sobre a tese derivada que a gente conversava ontem, Lázaro, da CPRB, é uma incongruência, certo? Mas a gente vai deixar para falar mais para frente, porque... Então, o embargo de declaração, como o Ricardo colocou, ele também falou do destacado versus recolhido. Vocês comentaram que naquela primeira decisão do Supremo já tinha uma indicação, pelo menos
indireta de que seria o destacado, não é isso? Já. Na nossa visão até, que a gente conversava, e claro, a gente não é dono da verdade, mas pelo que a gente conversava com os clientes lá, desde 2017, a gente falou, olha, dá a entender que é o destacado, mas aí qual o problema disso daí? Eu acho que por que teve esse ED e por que a Procuradoria fez isso? Porque logo após a decisão, a Receita Federal soltou aquela solução de consulta, aquela COSIT, né? A COSIT 13, se eu não me engano. E aí isso gerou uma discussão enorme, porque daí acho que a Procuradoria já falou, nossa, então vou investir nisso, tem fundamento, é o recolhido. Mas assim, para nós estava claro que lá no passado tinha sido definido o destacado na nota mesmo. E aqueles que tiveram o trânsito em julgado do destacado, o que vai fazer se o Supremo vem agora há poucos dias e fala, não, é o destacado mesmo? Esse é Eu acho que, interessante. só para deixar claro o que é destacado e o que é recolhido, né? O destacado na nota, quando a gente tem a nota fiscal, o valor total do ICMS destacado na nota, ele contempla toda a cadeia, né, do ICMS. Então, todo aquele crédito e débito da operação dentro da cadeia produtiva está no destacado. Qual é a lógica disso? O destacado, ele carrega o ICMS total e, obviamente, esse destacado na nota não representa o patrimônio da pessoa jurídica. Ele é mero fator transitório na conta patrimonial dela. Entra e sai. A ideia é essa. E o recolhido, o que a Fazenda falava? O recolhido é porque é efetivamente o valor agregado dentro da operação que O deveria líquido, né? representar o líquido. Porque o outro cara também, o seu fornecedor também pode fazer o destaque do ICMS e vai também fazer a exclusão dele do PIS e COFINS. Então, o que você está tentando é fazer um bypass, colocando 2 exclusões, 3 exclusões, depende da sua posição na cadeia de fornecimento. Então, essa foi a lógica, mas a gente vai ver a diferença dos dois mais para frente. Mas a ideia aqui era falar, poxa, se prevaleceu o destacado, o que vocês acham? Aquele que foi injustamente contemplado na ação judicial pelo recolhido, ele vai suportar dessa decisão? O que vocês acham? Poderia discutir, entrar com uma rescisória aí, né? Isso. Talvez. Teria 2 anos para entrar com essa rescisória, né? A gente destacou aqui 2 precedentes, né, com rescisórias favoráveis aos contribuintes, mas pensando no quê? Eles estavam com uma decisão em momento posterior àquela definição do Supremo, março de 2017. Então, março de 2017 é um marco importante pela virada da jurisprudência. Então, essas pessoas que tiveram trânsito após essa consequência da decisão do Supremo, eu acho que tem sim fundamento para entrar com a rescisória. Sim. Concordo. E eu também acho que vai ter. Essa é a próxima temporada da série. E eu acho que tem outro ponto também, que é a rescisória por parte da Fazenda, que a gente falou rapidamente no início, mas a recíproca também é verdadeira, tá? Então, a empresa que conseguiu uma decisão posterior a março de 2017 do destacado, tá? Perdão, uma empresa que conseguiu a decisão judicial transitar, teve o trânsito em julgado, tá? Antes dessa decisão agora de março de 2021, certo? De maio de 2021. Como é que a Fazenda vai fazer? A Fazenda vai poder brigar lá pelos 5 anos? Não sei se eu estou sendo Pelo claro. que eu me lembro da discussão dos ministros, eu acho que não. Vamos ver como é que vai vir no acordo. Mas eu acho isso que eu falo. Vamos ver essa ressalva. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque quem tinha o trânsito e fez com base lá no destacado em período que não poderia depois dessa decisão, e agora, né? Será que vão entrar com a rescisória? Vamos ter que aguardar o pronunciamento da Fazenda aí a respeito. Rodrigo, parece que que a Procuradoria já pelo menos
editou 2 atos já relacionados a esse assunto, né? Então, na verdade, assim, voltando um pouco e para explicar um pouco o contexto processual e jurídico desse parecer, que na verdade foi um parecer elaborado pelo Ministério da Economia em conjunto com a Procuradoria-Geral da União, né, que é o órgão que advoga pela União nessas causas de natureza tributária. Existe disposição legal que toda vez que um tema judicial ele se consolida de forma desfavorável à Fazenda, a Fazenda ela pode expedir uma norma, que no caso pode ser em formato de um parecer ou um despacho PGFN, orientando todos os procuradores, todas as seccionais no Brasil inteiro, a não recorrerem mais a essa matéria. Então, a questão de, por exemplo, verbas indenizatórias. Como a partir da hora que o Supremo, ou mesmo às vezes o STJ, ele transita em julgado um tema que é alvo de constante discussão entre contribuintes e a União, de forma desfavorável à União, a PGFN, né, a direção, lá, o órgão máximo lá, interno deles, expede um parecer determinando para que toda a Procuradoria não recorra mais daquela matéria. Em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, por mais que tenha sido julgado lá em 2017, como eles fizeram esse exercício jurídico de entrar com esse embargo de declaração para conseguir meio que... Eles estavam assim, morrendo, mas eles caíram atirando, né, como se diz, para tentar ainda conseguir levar alguma coisa da gente e conseguir ali uma parcela. Então, eles não tinham expedido um parecer nesse sentido, orientando os procuradores a não recorrerem mais. Pelo contrário, o que eles começaram a fazer foi continuar discutindo, e quando a questão chegava ali mais nos TRFs, eles determinavam a suspensão do processo, né, o sobrestamento, até que o leading case fosse julgado. Nos termos da lei, a Procuradoria ela é obrigada a expedir esse tipo de norma em até 10 dias da publicação do acórdão pelo STF. Nesse caso, ainda não foi publicado, mas tendo em vista a relevância do caso e todo o impacto, e eu acho que também, fazendo um pouco uma brincadeira, eu acho que a PGFN até se sentiu um pouco mal de ter brigado por tanto tempo com isso, eles resolveram se adiantar e eles expediram esse parecer, dando já orientação para a Receita, ainda não é vinculante no âmbito da Receita, mas o que eles passam é uma mensagem assim: olha, Receita, Administração Pública Federal, eu estou te avisando aqui que a partir de agora eu estou orientando e determinando que todos os advogados, né, os procuradores da Fazenda Nacional, não recorram mais dessa matéria. E o que isso vai acontecer? A partir da hora que os procuradores param de recorrer, as ações vão começar a transitar em julgado, né, elas vão começar a se encerrar, e daí os contribuintes vão começar a apurar os créditos e demandar a Receita Federal. Então, assim, trocando em miúdos, o que a Procuradoria está falando é o seguinte: olha, vamos formalizar o que aconteceu. O ICMS não deve ser incluído na base de cálculo do PIS/COFINS, deve ser considerado o ICMS destacado, e ele vale a partir do dia 15 de março de 2017. Essas são as diretrizes que a gente vai considerar toda vez que aparecer uma ação sobre esse tema na nossa mão. E se a ação tiver de acordo com esses 3 itens, a gente não vai recorrer mais e vai deixar a ação encerrar. Então, por favor, Receita Federal, prossiga com os trâmites e a edição de normas internas para você já possibilitar a apuração do valor correto, você não constituir mais crédito tributário, autuar contribuinte, porque se você autuar, a gente não vai mais defender essa tese. Então, assim, daí tem toda uma questão de honorários, né, devidos contra a Procuradoria. Então, ele já demonstrou, obviamente fazendo uma ressalva que, com a publicação do acórdão, se tiver algum detalhe ou outro, eles vão poder, né, retificar ou fazer algum tipo de reconsideração, mas eles já delinearam ali que eles falam assim: olha, a gente ganhou a parte da modulação, a gente está satisfeito com isso, né? Aparentemente eles passaram essa mensagem. Receita Federal, por favor, faça a sua parte agora. E a gente espera que a Receita Federal,
diferente do que ela fez, né, naquela solução de consulta 13, que a gente tem a impressão de que com a decisão de 2017 eles ficaram assustados com aquela reviravolta e pararam para analisar a decisão e falaram assim, o que dá para a gente pegar aqui para a gente não ter um rombo tão grande. Daí eles criaram essa narrativa do destacado e efetivamente recolhido, mas pelo que a gente entende desse parecer aqui, a Procuradoria já falou assim, olha, a gente perdeu o destacado recolhido, a modulação, ok, não é o que a gente queria, que a gente se esforçou para que fosse agora, né, no julgamento do ED, mas eles deram lá março de 2017, tá ok para a gente também, a gente não vai recorrer mais, por favor, Receita Federal, siga aí com o seu lado e também não importune mais os contribuintes no sentido de tentar discutir essa questão do recolhido, destacado, ou da modulação dos efeitos. Então, assim, ainda depende da normatização por parte da Receita, né, a normatização interna quanto aos procedimentos, só que a gente entende já que é um avanço grande, porque a gente já vê que a Procuradoria se deu por, né, não vai ter um ED dentro de um ED, ou nada que o valha, é o que tudo indica, né? E essa questão da modulação de efeitos, parece que o parecer também trouxe um ponto interessante, né? Não, é exatamente isso que você falou. A Lei 10.522, ela fala dessa necessidade de um ato administrativo da Receita também, né? Sim, sim. Mas essa orientação deixa bem clara essa questão em relação à recuperação também do crédito, né? A partir de 16 de março de 2017. Me parece que dentro do parecer há um indicativo de que a pessoa jurídica também pode recuperar esse crédito. Administrativamente, assim, qualquer ação judicial, eles já estão deixando isso bem claro, sim. E isso é um fator interessante, né? Porque dentro de um cenário de pandemia, crise fiscal, a possibilidade de recuperar esse crédito é interessante. Porque me parece que PIS e COFINS, se a gente fizer o procedimento correto de recuperação do crédito, etc., ele é compensável com todos os tributos federais, né? E aí a gente tem só um detalhe, né, que é importante. Dentro de um cenário de adoção do E-Social, né, que é uma obrigação acessória, nós temos uma data de corte lá em 2018 que fala sobre quais as hipóteses de crédito que podem ser compensadas. Existe a compensação cruzada. Eu acredito que a parte desse crédito aqui, pelo menos a partir de 2018, poderia ser alvo de uma compensação cruzada com débitos previdenciários também, para aqueles optantes pelo E-Social. E para trás, porque qual é o ponto onde eu quero chegar, né? Às vezes a empresa tem dificuldade de consumir crédito, né? É comum, às vezes, uma exportadora ou uma empresa que é prestadora de serviço com muita retenção, ou, enfim, ou está num cenário de pandemia, tá com dificuldade de compensar, e tem estoque demais, etc. E essa oportunidade me parece ser muito boa, né? Mas a gente vai falar um pouco mais para frente sobre o procedimento. Mas fica aqui a questão da recuperabilidade como um ponto importante da tese, né? Eu só queria também, Lado, até um questionamento para você e o Ricardo, aqui vocês falando, que em relação, então, acho que em relação ainda mais agora com esse parecer, eu acho que aquela solução COSIT, ela, assim, com relação àquela questão, pelo menos do destacar, né, do efetivamente pago lá, ela está revogada, né? Ela perdeu os efeitos, assim, praticamente, ainda não está, né, formalmente revogada. Assim, lá eu achei assim de uma forma boa em relação à COSIT, que ela traz uma série de orientações quanto à forma de você fazer aquilo. Eu acho que aquilo, de uma certa forma, dá para ser aproveitado, desde que você, né, faça as ressalvas e considere o destacado e não pago. Mas eu acho que as orientações ali, ela traz um tipo de um passo a passo ali de como que você vai fazer. Aquilo lá, concordo. Eu acho que ainda é interessante, né? Vocês estão me ouvindo? Sim.
Tá? Desculpa, é que tá cortando. Eu acho que, ô Rodrigo, isso aí foi até, tá no chat aqui, enquanto vocês falavam sobre o parecer, eu tava dando uma olhada no chat, já tem algumas perguntas legais aqui pra gente, de repente, comentar mais para frente, mas o Carlos Cordeiro, obrigado, Carlos, ele mandou exatamente isso, ele falou, por exemplo, e a COSIT 13? Fica revogada, né? Ele coloca que fica revogada, ou seja, ela não surte mais efeito. Eu diria o seguinte, Carlos, depois desse parecer, eu estou com o Rodrigo, me parece que, né, porque a COSIT ela tratava do ICMS efetivamente pago, né? Eu acho assim que muito em breve, eles vão soltar uma nova solução, dando, né, ajustando de acordo com esse parecer e já revogando expressamente essa COSIT, a consulta 13. É uma questão, assim, acho que de semanas, assim. Também acho, eu tô junto. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que você tem razão, Carlos. Eu acho que eles vão se pronunciar e eu acho que ela meio que morreu, entendeu? Se me permitir só um detalhe aqui, eu acho que ao invés de uma solução de consulta, me parece que ajustar aquela instrução normativa a 1911, que fala do PIS e COFINS, que ela é bem exaustiva, e trazer o que fazer nesse momento de transição. Qual é o ICMS, né? Embora nós sabemos que ele é o destacado, mas qual vai ser o critério de cálculo? Sim. Qual é o campo da ECF, da EFD contribuições, que vai ser alvo de eventual ajuste? Se é o crédito extemporâneo passível de crédito e recuperação? Acho que todas essas controvérsias vai ter um capítulo da série que vai tratar exatamente disso. Vem alguma coisa pesada, como o Lázaro falou. Tipo, ou em alteração a IN, ou uma nova, mas eu acho que vem uma alteração grande, sim. Uma série de detalhes. Aqui, fazendo o papel de de previsão, né? O Walter Mercado, da tese, o que pode acontecer? Pacificação da matéria, o que vocês acham? É um ponto final, pessoal? Acredito que sim. Eu acho que depois dessa decisão, pelo menos em relação a qual ICMS, não resta dúvida alguma agora. Eu acho que em relação ao que restou decidido pelo STF, a gente não vai ver. Eu acho que a gente pode enfrentar talvez algum esforço da Receita Federal, porque a gente há de reconhecer que a Receita Federal ela tem uma equipe, né? Ela tem assim, eles são muito preparados, né? Então, obviamente, na maioria das vezes a gente tem que questionar o que eles falam e a gente consegue também, né, desenvolver ali um raciocínio contrário, mas eu acho que assim, se tiver que vir alguma surpresa, vai vir agora nesse momento da normatização por parte da Receita na forma de cálculo desse destacado. Eu acho que assim, posso estar sendo muito, né, otimista, mas eu acho que está todo mundo já cansado da discussão disso aí. Vamos partir para outra discussão agora. Eu acho que eles vão meio que... eu acho que a matéria está pacificada, eu acho. Não vai ter surpresa, não. O que poderia, assim, minimizar o impacto em relação a questões laterais da tese. Aí eu acho que eles vão tentar dar uma resistida. Mas o mérito em si eu concordo plenamente. Agora, vem cá. E se nós tivermos um contribuinte que tenha ação judicial antes e outra após março de 2017, 15 de março de 2017. Ambos, em tese, se optaram pelo mandado de segurança, eles poderiam, em tese, desistir da ação, né? E já tentar buscar a recuperação desse crédito. No caso 1, que a pessoa entrou antes de 15 de março, valeria a pena ou não? Eu não sei. Se a pessoa está desesperada pelo crédito e etc.
Tem razão, tem razão. É uma questão para avaliar internamente na empresa, mas eu acho que quem entrou antes não deveria, né? Se foi pouco tempo, aí eu acho que é uma questão daquela coisa que a gente discute de risco, né? E de custo-benefício. Mas assim, se ela entrou pouco tempo antes de março, talvez ela já possa realmente, como você colocou, desistir e fazer o levantamento o levantamento desses créditos. Então, mas os créditos, obviamente, a partir de 16 de março. Agora, para as empresas que entraram há O algum caso tempo 2 aqui. antes, aí eu não sei se compensaria desistir, né? Porque você estaria abrindo mão de um valor considerável, mas como você colocou, de repente a empresa está passando por um momento crítico e é algo que vale a pena. Eu Uma acho sugestão, sei lá, Ricardo, tem muita empresa comprando crédito, né? Às vezes, eu suportar um deságio, calcular isso e esses fundos de exatamente. investimento que querem comprar isso, pode ser um Sim, caminho também de liquidez sim, imediata, né? sim. Agora, o STJ realmente pacificou essa questão de precisar da finalização da ação, né? Do trânsito em julgado. Sem É, trânsito não compensa, né? agora o que você colocou é muito importante, porque pensando assim, quem entrou depois, por essa questão do trânsito que você coloca, talvez seja o caso de desistir mesmo, né? E é que tem que olhar caso a caso também, né? Decisão, exato. Porque a decisão, às vezes, pode permitir compensação com crédito previdenciário Sim, antes da decisão, ou sim. ela tem um recurso que é importante, que não precisa retificar aí 4 vezes 12, aí 40, quase 50 Nossa, meses de obrigação acessória, né? Então, não sei, o custo-benefício, às vezes, de desistir tem que ser pensado, mesmo porque o custo administrativo de retificar ECF, é, DCTF, é, EFD e a ECF, tudo ao mesmo tempo. E mais sim. ainda, quando você retifica, existe uma intriga, uma intriga que eu abro o período de fiscalização, eu posso abrir, né, em tese, né? Algumas É, decisões falam que não, mas quando a gente reabre a apuração, a gente reabre o período prescricional. Então, sei lá, caso a caso e a caso a decisão. caso. Perfeito. Perfeito. Não, como você colocou, imagina a empresa que já estava fazendo isso de uma forma, vai, não ortodoxa, estava fazendo, sei lá, algum tipo de ajuste, alguma coisa que não seria o mais correto, e aí agora ela vai retificar. Eu acho que o caminho agora é esperar O ato. o ato, exato. Eu não Nossa, mexeria, gostei. pelo menos por enquanto, aguardaria aí o ato da PGFN. Acho que também até o Carlos colocou aqui de novo, tem que estamos aguardando sair a nota explicativa. Exato, temos que esperar isso aí, Carlos. Aqui, Rodrigo, a Receita reconhece lá pelo ato. Também uma estratégia seria provocar o juízo, né, para decidir rápido. Então, assim, eu acho assim que o maior interesse, porque deve, assim, eu sumiu o número agora da minha cabeça, mas chegaram a fazer um levantamento algumas semanas atrás do número de ações que discutiam essa matéria atualmente no judiciário. E é uma coisa assim que é gigantesca. Então, assim, eu acho que talvez, eu não duvido nada até que haja algum tipo de mutirão por parte dos TRFs e do próprio, né, STF para dar vazão a isso aí, porque já está mais do que, né, o judiciário em si não tem mais o que se pronunciar. Eu acho que o que vai ficar, com exceção de eventuais rescisórias que sejam ajuizadas, eu acho que a questão agora vai ser muito a receita e a interpretação jurídica e contábil que ela vai dar dessa decisão e da orientação, né, do parecer da PGFN. Eu acho que vai ficar muito nessa questão agora contábil e fiscal, mas vai sair um pouco da questão jurídica e do direito, né? Não sei, é o que eu tenho de... Eu concordo. Essa pergunta é boa para vocês. Ó,
tá, estou feliz, eu vou conseguir recuperar esse crédito, né? Então, eu vou reconhecer, primeiro, se a Receita reconheceu administrativamente a recuperabilidade dele, será que eu posso buscar isso, registrar isso como um ativo a recuperar de crédito tributário? Olha, eu faço uma reflexão aqui junto com vocês. O CPC 25 do pronunciamento contábil, ele fala sobre ativos contingentes, né? O ativo contingente, em tese, existe uma dúvida sobre a recuperabilidade dele, que é uma causa externa. Normalmente vamos dar um exemplo. Um processo trabalhista, você tem uma certa questão de recuperabilidade sobre o ponto, né? Então, eu não sei. Me parece que para fins contábeis pode ser estudado, sim, junto com o contador, com o auditor, com a equipe responsável, sobre a possibilidade de recuperabilidade desse crédito em reconhecimento também dentro das demonstrações financeiras, dentro do aspecto de, assim, ser fidedigno e ter a mensuração exata. A fotografia contábil parece que sai melhor quando você reconhece esse ativo. Agora, tá, e aí, eu reconheço, eu vou pagar imposto de renda sobre isso? O que vocês acham? Puxado. Eu acho que a minha opinião pessoal, com base, acho que no entendimento que já tem sido, né, manifestado aí, é que vai ter que tributar, né? Pois é. Tem uma discussão ainda, né, Ricardo? Isso tá... Eu acho assim, eu acho que cabe alguma discussão aí, porque eu nem tenho isso ainda apurado, né? Eu nem tenho valor apurado. Como é que eu vou tributar o imposto de renda já, né? É como se fosse sei lá, meio estranho falar isso, né? É como se fosse um pagamento do imposto de renda meio presumido, não é presumido, mas meio... Exato. É estranho. Eu acho, de novo, isso daí vai ter que estar a Procuradoria ou a Receita vão ter que se manifestar sobre isso, porque eu acho, me parece óbvio o que o Rodrigo falou, óbvio, se você apurou isso e tal, você teria que pagar um imposto, ok, mas eu vou ser, entre aspas, meio penalizado, prejudicado em pagar isso agora, né? Me parece algo que tem que ser estudado. Para mim, isso não está totalmente claro na cabeça, não. Não sei. Eu acho assim, existe jurisprudência hoje que fala, olha, pessoal, se eu tenho uma certa incerteza sobre o montante do crédito, exato, se eu vou habilitar o crédito na Receita Federal e a Receita pode falar é o destacado é o destacado na nota, mas subtraindo no regime não monofásico, eu dei aula de PIS e COFINS aí, quando eu recupero o crédito no regime não cumulativo, aí quando a gente pega esse crédito em tese reduzido, porque eu também tirei o destacado na nota no crédito, como pode vir a ter uma manifestação da Receita nesse sentido, em que a gente vai falar sobre isso, que é um pouco, na nossa interpretação, um pouco errado, mas, em tese, não existe uma certeza clara como pode ocorrer essa recuperabilidade do crédito. E qual é a consequência disso? Essas decisões judiciais limitam o reconhecimento desse crédito a dois momentos. Existem decisões, né? Que uma fala sobre o momento da habilitação do crédito na Receita. E o segundo é no momento que é meio, eu acho difícil, mas no momento da homologação do crédito pela Receita. Quando a Receita reconhece e homologa o crédito, nós temos uma definição legal sobre aquilo. Então, essa tese hoje pode ser muito importante para aquele contribuinte que vai já reconhecer isso e vai ter um impacto direto em relação à apuração disso no imposto de renda e contribuição sobre o lucro, tá? Sim. A questão da Selic você já falou, né?
que até o A Carlos também Selic, perguntou. a Selic, existe já uma definição, até o Rodrigo me salvou, lembrou disso bem ontem, existe já uma definição que a Selic sim deve ser reconhecida como um ganho financeiro. Em tese, ela seria uma recomposição do valor do meu indébito, daquilo que foi tirado do meu patrimônio indevidamente. Então, eu só recomponho ele, eu não estou remunerando o capital. Não deverá ser um lucro, mas já existe orientação, pelo menos dos tribunais superiores, falando que, infelizmente, a Selic tem um caráter, sim, de remuneração sobre o capital e, portanto, tem que ser tributado. Mas, dentro do cenário de recomposição dos valores, existe, sim, uma discussão sobre a tributação do IR sobre o indébito, mas também com uma certa perspectiva um pouco ruim, porque pode ser caracterizado como receita nova. É uma discussão boa, né? Uhum, uhum. E me fala aí, como é que eu vou fazer a prova desse indébito? Imagina aquele contribuinte que entrou nos anos 90 com a ação. E aí, como é que ele vai fazer? Sim, sim. Eu acho que pelos livros de apuração, né? Eu acho que é Talvez. isso. Eu acho que ele vai ter que. Eu acho que aí a gente teria que levantar toda. O SPED começou ali, teve um uso mais efetivo, mais denso a partir de 2010, ali mais ou menos, né? 2008. Então, assim, eu acho que a partir de 2008 tá tranquilo. Agora, para trás disso, aqueles que entraram lá no comecinho em 90 e pouco, em 98, lá, aí eu acho que vai ser um trabalho árduo aí, mas A gente eu tem acho que vai ter. a intersecção de muitas obrigações acessórias que, né, foram criadas, extintas, e daí teve um período de transição entre uma e outra. Eu acho que agora está definido pelo judiciário, agora o trabalho vai ser o que vão ser demandados muito vão ser essas empresas, né, de escritórios que fazem apuração de crédito, levantamento. Eu acho que agora a questão está aí. E aguardando um posicionamento da Receita Federal para ver se não vai ter que questionar nada. Eu acho que o trabalho agora está nessa prova do indébito e na apuração e recálculo. Né? Exato. Só dois comentários. Um o Ricardo, para mim, mata a charada aqui. A, a legislação comercial, ou seja, a lei, o Código Civil, a lei das SAs, essa legislação fala da prova contábil. A prova contábil se aproveita para quem? Para o contribuinte. E, obviamente, a legislação tributária faz essa referência também. Então, me parece que o pior cenário é o livro contábil. Esse seria o método de prova da recuperabilidade do crédito. E o melhor cenário é o que o Rodrigo trouxe. Para mim, a obrigação acessória também traz uma regularidade sobre o indébito. O problema é que ela nem sempre espelha a materialidade do crédito. Nem sempre ela é boa, né? Mas, de fato, o conjunto probatório fica mais tranquilo quando a gente tem a escrituração ok, a prova contábil e etc. O que nós temos aqui? Rescisória. Se vocês permitirem, eu posso falar um pouquinho. E isso daqui é um trecho de um artigo que a professora Tatiane Piscitelli trouxe no Valor Econômico, e existe uma certa crítica sobre aqueles contribuintes que podem sofrer uma ação rescisória, ou seja, a fazenda ir lá e desconstituir uma ação transitada em julgado em favor do contribuinte com alguma decisão que seja um plus maior do que a modulação de efeitos de 15 de março, ou seja, contribuinte que foi agraciado por um trânsito em julgado melhor do que a modulação de efeitos do Supremo, ou seja, aquele contribuinte que entrou com a ação após, por exemplo, após 15 de março, teve um trânsito em julgado em tempo mais rápido e o Supremo decide os embargos de declaração agora, 2 semanas, e aí qual é o efeito disso?
A gente discute o quê? Dentro do cenário do trânsito em julgado, ele estava conforme a decisão do Supremo. Ele não buscou uma alternativa que não existisse uma decisão judicial contrária ao que ele pretendia naquele momento. Naquele momento, ele estava ok com o Supremo, quando ele teve o trânsito em julgado. E aí, depois, a Fazenda pode, no prazo de 2 anos, desconstituir essa decisão e acabar com uma decisão favorável e reconhecendo aquele cenário que o Supremo tinha dado naquele momento, antes dessas 2 semanas atrás. Faz sentido a rescisória? A crítica da professora Tatiane é você usar essa rescisória como um elástico, né? Como um plus para a modulação de efeitos, buscar extrair da modulação de efeitos um efeito que não tem previsão legal, que seria uma rescisória que tangenciaria o efeito do que é uma rescisória, né? Só um paralelo, né? É importante a gente fazer essa distinção. O contribuinte que teve uma decisão desfavorável em relação ao crédito que foi reconhecido não sobre o destacado, mas o recolhido, ou seja, uma decisão pior do que a do Supremo, no meu sentir, esse sim poderia usar a rescisória, porque essa decisão individual contra ele foi pior do que a decisão do Supremo lá em março de 2017. Nesse sentido, me parece fazer sentido a entrar com a rescisória, tá? Mas na perspectiva de um cenário de segurança jurídica, principalmente no controle de precedentes, me parece que faz sentido a perspectiva da professora Tatiane Piscitelli. Tudo bem, pessoal? Sim, sim. Eu apertei o mute aqui para vocês, porque nós estamos trabalhando em home, fazendo o webinar em home também, e o vizinho está fazendo a reforma. Eu pensei que era o Vicente. O Vicente ia participar do nosso call aqui. Perdão. Aqui, Ricardo, se você quiser dar uma pincelada. Exato, é mais ou menos um demonstrativo do que a gente comentou no início, né? Da forma de como é que a gente calcularia, como é que a gente apresentaria essas informações aí nas escriturações fiscais das empresas e tal. E a gente pega cita até um artigo importante aí de um professor que também é renomado, né, na área tributária e que auxilia muito nessas questões de interpretação contábil e fiscal. Mas o que a gente entende é o seguinte: com base nessa decisão de que é o ICMS destacado na nota, de novo, você pegaria o valor total da venda, apuraria o valor do ICMS e já informaria a base reduzida, entendeu? Isso para nós é o que aparentemente é o mais correto a se fazer, considerando a decisão do STF. Daí surgiu obviamente outras dúvidas. Mas como é que eu preencho isso na FD? Mas como é que eu faço o reporte disso na FD Contribuições, por exemplo? A gente tem discutido bastante minucioso mas assim, a princípio, a gente entende que é possível referenciar isso nos registros da FD, ICMS e IPI, nos registros referentes à nota fiscal, né, nos registros C100, C170, C190, né? E, por outro lado, também teria como referenciar isso na FD Contribuições, nos registros lá, M200, né, nos registros de ajuste. Na FD ICMS também há como referenciar ajuste, se eu não me engano, no bloco 1, né, nos registros 1.200, 1.600 ali, isso. Também tem alguma questão. Então, assim, eu acho que o que vai ser importante aí vai ser fazer
as informações deverão ser homogêneas. Então, a gente vai ter que conciliar, de repente, o que está sendo informado nos registros C100 e no 1.200, 1.600, e, em contrapartida, vai ter que estar em consonância com o que está lá na FD Contribuições no registro M. Então, aí vai precisar ainda de algum estudo e adaptações nessas necessidades. Só para eu aproveitar esse raciocínio, né? A ideia do XML, né? Olha só que interessante, a nota fiscal, né? Operação 100, o ICMS a 18, a base de cálculo, né? E a ideia é que o PIS e COFINS saia já 6.232, já na ideia ajustada, né? No XML da nota fiscal. Olha, agora eu vou fazer o contraponto do crédito, tá? Olha que interessante o exemplo do professor Edilson Carlos Fernandes, o grande pai aí do direito contábil, é uma sumidade realmente, e é um cara sensacional. Olha só, ele faz o contraponto no crédito. E o crédito, em tese, existe uma discussão, mas eu tenho que aproveitar o crédito também com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Esse seria um raciocínio legítimo na contraparte do que o Supremo teria indicado. Agora, é interessante notar, primeiro, que as regras de PIS e COFINS, quando a gente fala de apuração de crédito, veja que a própria forma da 10833, ela faz, e a irmã dela, claro, do PIS, a ideia é nós pegamos a base e apuramos o 925, né? Pegamos a base da aquisição e aplicamos 925. Não há uma segregação, uma identificação para o critério de cálculo do insumo, do crédito, do custo ou despesa em relação a isso. A regra fiscal já é pré-estabelecida nesse sistema. E eu vou tentar convencer vocês disso, através do exemplo do professor Edilson. Por quê? Porque quando a gente pega a composição do CMV, ou seja, o custo do estoque, quando você vai lá e debita isso para fins de composição lá, de resultado, o que nós já fizemos, nós já excluímos o ICMS a recuperar na operação. Dentro desses 70 e 12.600 que a gente está falando aqui, a gente já põe o imposto a recuperar e o estoque líquido de impostos, né? O que nós estamos falando é que o PIS e COFINS, independentemente do valor recolhido na etapa anterior, ele não vai impactar em relação ao ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Ele não compõe a ideia do custo da mercadoria, ele não carrega isso. A apuração do PIS e COFINS é separada. Então, efetivamente, na formação do preço, o lucro fica ou vai ficar no lucro do revendedor, né? No caso, essa exclusão do ICMS, do PIS e COFINS, ou efetivamente vai ser um desconto. Aí eu trago essa ideia que o Ricardo trouxe. Tá bom, então o que a gente pode fazer? Vamos ajustar o XML, a nota fiscal. Opa, caiu uma cola, um super bonder na mesa, e aí toda vez eu bato nesse super bonder que está colado na mesa. Então, dentro do XML, nós temos uma possibilidade de, em tese, voltando à ideia que o Ricardo falou, precisamos de uma norma para entender isso, mas, em teoria, o que o Ricardo falou, e é interessante, no C170, a gente poderia, em tese, reconhecer isso como ou uma bonificação, um desconto incondicionado, para, dentro da apuração, quando a gente exportar o arquivo XML para o EFD Contribuições, todo mundo se conversar. E aí, no registro lá, 1011, correto? A gente poderia explicar. Eu acho que é por aí mesmo. E assim, é isso aqui o que a gente está apontando também, até tem uma dúvida no chat que é importante a gente falar, eu acho que isso daqui é muito relevante, que tem uma pergunta aqui que colocaram assim, ó, a decisão do STF não analisou o mérito dos créditos de ICMS
se deve ou não excluir, é isso mesmo? Não. Isso mesmo. Então, acho assim, acho que 2 pontos. Eles falam assim também, eu precisaria retificar tudo. A decisão ela não entrou nesse mérito se seria necessário retificar tudo, tá? A retificação é algo que é regra, né? Então, assim, em regra, você precisa retificar tudo, né? Eu acho que... Mas aí, de novo, a gente precisa avaliar caso a caso, pegar o caso de vocês, se vocês, por exemplo, se vocês têm ação ajuizada, se não tem, se vale a pena retificar ou não, né? De repente a fiscalização não vai pegar, mas a forma, eu acho que está um pouco ligado a isso que a gente está falando, que o Lázaro comentou agora, sobre o reporte dessas informações, porque eu não sei, Lázaro, mas eu acho que a gente está explicando tudo daqui para frente, certo? É isso aí. Daqui para frente. Então, é óbvio, o retroativo que vocês estão perguntando aí no chat, eu acho que calma, espera a nota, vamos ver como eles vão tratar isso. De repente, eles colocam alguma ressalva que em relação ao retroativo não vai precisar retificar. Entendeu? Eu acho que não é o caminho mexer agora. Só pegando esse gancho, a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do CARF, né, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sobre essa questão da retificação das obrigações acessórias do passado. Dentro desse cenário, primeiro, a decisão do Supremo não fala de crédito, não está falando do crédito no sistema não cumulativo. Pode ser um contingente, um novo contencioso cíclico da decisão, vai vir outra discussão? Pode. O que a gente está trazendo aqui é uma interpretação que me parece mais razoável, mas pode ser que não seja a mesma da Receita. Pode ser um risco para quem fizer o crédito extemporâneo disso, de imediato? Me parece que pode. Há razoabilidade para defender? Absoluta. Me parece muito claro isso. Mas, principalmente na interpretação da legislação do PIS e COFINS. Dentro dessa interpretação, me parece que há suporte para a gente não excluir o ICMS da base de cálculo do crédito. Mas é aquela coisa, se a Receita quiser minimizar o impacto, ela pode trazer mais uma discussão sobre a matéria. Sim. Aqui, só emprestando a ideia da solução COSIT, sobre a interpretação de como deve ser feita a apropriação do crédito e como é feito o rateio, é importante notar que a Receita pode interpretar o quê? Quem tem faturamento de alíquota zero, na hora de fazer o desmembramento e recuperação do crédito, o importante é notar o quê? O que foi reconhecido como alíquota zero na operação. Então, você tem que separar a apuração. Se você tem parte no regime normal e parte na alíquota zero, você tem que ter um critério razoável para fazer a apropriação do crédito extemporâneo de ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. No caso da COSIT, eles explicaram que eles puderam fazer, no caso no ICMS a recolher, que não é o nosso caso, o nosso é destacado, o ideal é fazer nota a nota. Mas nesse exemplo aqui, eles deixaram bem claro o que é a alíquota zero, você não pode excluir o ICMS da base de cálculo, tá? Então, cuidado. Aqui eles deram um critério do rateio, que é um critério inteligente dentro do contexto do quê? Do recolhido. Agora, se for para apurar, o ideal é isso. Nota, venda. Nota... vamos usar no contexto contábil? A gente fala que é seguindo o trilho, na ideia do custo de absorção, por exemplo. A gente segue o trilho até chegar na melhor apuração possível. Aqui eles usaram também o rateio para alíquota zero e suspensão de PIS e COFINS. Vejam que interessante. Aqui é a mesma ideia. Se nós tivermos um recolhido a 10, que não é o caso aqui, né? A gente tem o destacado, o ideal é nota a nota. Então, tem que tomar cuidado que nem tudo que está na apuração vai virar crédito. Mesma coisa ele usou aqui para alíquota zero, 100%. Aí ele não teria crédito. É importante isso. Aqui, só para
responder o Carlos, deixar claro, existe a possibilidade de você fazer o crédito extemporâneo, reconhecer lá direto no registro lá M200, M1600, da recuperabilidade direto? Existe a possibilidade pela FD Contribuições. É o jeito que a Receita Federal reconhece? Me parece que não, mas existe precedentes para defender isso, como a gente comentou. Veja que a Câmara Superior trouxe esse precedente falando que não era necessário retificar da compra gerar o crédito, e também a mesma coisa em relação ao precedente da Câmara Baixa. Faz sentido? Me parece que sim, né? Porque a FD ele faz o cruzamento e você vai ter um campo de esclarecimento do que você fez. Não sei se vocês quiserem comentar algum ponto aqui. Aqui exatamente é o que o Ricardo falou, né? A ideia de nós termos um ajuste, né? Pelo menos na versão do guia da FD Contribuições, ele esclarece qual é o registro relacionado à decisão com liminar, trânsito em julgado, lá tem uma definição específica. Agora, a partir de agora, é o que o Ricardo trouxe sobre o potencial ajuste do XML, que não vai dar controvérsias em relação à importação do arquivo, e na hora do preenchimento da EFD Contribuições não vai ter um conflito na hora de indicar qual é a base de cálculo efetiva do PIS e COFINS, se a gente já, entre aspas, expurgou o efeito do ICMS. Sim. Tá perfeito. Eu acho que a gente poderia aproveitar esses... Já está meio que indo para a reta final aí, porque são 10h20, eu queria dar uma olhada nas dúvidas. Conversar com o pessoal, é legal ter isso, porque a gente tem um anseio por parte deles e a gente tenta pensar... Se você quiser, a gente pode falar sobre as teses filhotes. Então, coisa rápida. Pode abrir todos, porque eu acho que as dúvidas estão relacionadas a isso. Quer ver? Abre esse excelente. slide. Porque, por exemplo, a Miriam coloca... Obrigado, Miriam. Ela coloca uma dúvida aqui. Deixa eu abrir o chat, porque ela coloca assim... Ó, essa interpretação, né, ela se estende à tese da exclusão do ISS. Daí ela pede aqui, eu acho que a gente vai, essa apresentação, acho que ela fica salva, tá, se eu não me engano, no LinkedIn ou no próprio site da Câmara, e você tem acesso a ela sim, tá, se eu não me engano, acho que ela fica gravada e você tem acesso. Mas, enfim, em relação à extensão, a decisão do ISS, é um dos pontos que a gente aborda. O conceito técnico que o Rodrigo tratou, que o Lázaro tratou, que a gente conversou bastante aí, é o mesmo, ou seja, trata-se de um tributo que apenas circula na empresa e não entra efetivamente na empresa. Então, assim, o desenho técnico que foi construído pelo STF para justificar a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS da COFINS seria o mesmo para o ISS, tá? Agora, você fala assim, mas então, perfeito, e aí então os ministros vão seguir? Não tenho a menor ideia. Porque a gente pensava um voto favorável, né? Sim, tem um favorável, que foi o do Celso de Mello, depois o Toffoli pediu vistas, mas por que eu digo que eu não faço ideia? Justamente por conta do ICMS. A gente tinha decisões favoráveis, a gente estava meio com a tese desacreditada e o STF foi e me deu uma decisão dessa no final das contas. Pode ser que, se pela lógica, vai seguir a decisão da exclusão do ICMS, sim, tá? Mas eu acho que talvez o ISS, eu acho que ele seguiria muito o raciocínio do ICMS nesse caso. Eu acho que teria que ser um esforço muito grande para eles conseguirem, decidirem de forma desfavorável aos contribuintes. Agora, já em relação, né, o Lázaro até estava comentando com a gente, em relação ao ICMS-ST, daí eu acho que também foi, talvez, ali foi um esforcinho dos contribuintes em tentar aproveitar a onda. A CPRB também, que eles entenderam que se tratava de uma espécie de um benefício fiscal, né, de um regime diferenciado que é de opção do contribuinte, né, apesar de terem alguns ramos de atividade que são, né, acho que obrigados a segui-lo,
mas eles meio que brecaram da CPRB por esse motivo. O que a gente faz talvez leva a gente a concluir que talvez no presumido eles vão seguir um entendimento da CPRB para não achar que a gente está querendo passar boiada, né, no negócio, talvez. De novo, é o que a gente colocou. Desculpa, Lázaro, perdão. Não, pode falar. Não, é que, de novo, a gente coloca assim, apesar dessas decisões da jurisprudência estar caminhando no sentido desfavorável para o presumido, ou para, de repente, para justificar uma exclusão do PIS/COFINS das bases, o que a gente conversa muito com os clientes do escritório, a gente recomenda é o seguinte: entre com ação, entendeu? Independente de ser o nosso escritório, a gente não está fazendo propaganda aqui, a gente está falando, entre com o seu advogado, entra com ação, porque pode ser que eles virem isso e a empresa tem uma decisão favorável, entendeu? Não tem como deixar de fazer. Mas que eu achei que foi um esforço argumentativo, como o Rodrigo falou, foi nessa questão do ICMS substituição tributária, foi negativo o julgamento em relação ao substituído, é o próximo da cadeia. Primeiro porque o PIS e COFINS monofásico, a ideia é que a apuração do PIS e COFINS normal, a ideia é que exclua o IPI e o ICMS substituição tributária, está na lei, né? Agora, o próximo da cadeia, esse falou assim, olha, tá dentro quando ele repassa no preço, tal ICMS e substituição tributária dá dentro do preço. E, obviamente, esse preço não é preço de verdade, é o dinheiro do Estado que foi repassado para ele. Aí, qual foi a interpretação que trouxe essa nova oportunidade de tentar contrapor o argumento do contribuinte da exclusão do ICMS, do PIS e COFINS? Na verdade, o substituído, o cara que está no próximo da etapa, que assume o ônus, o custo que foi recolhido para o Estado, efetivamente, quando a gente faz a apuração do PIS e COFINS, a gente já exclui o ICMS-ST lá atrás, na apuração. Então, o repasse dele é líquido para o PIS e COFINS na próxima etapa. Então, essa foi a lógica da Câmara, pelo menos do Tribunal, no sentido de diferenciar a tese do ICMS-ST do PIS e COFINS, do ICMS, e, no meu entender, também diferencia do ISS, que me parece que vai trilhar bem no sentido de ir ao encontro da tese da tese 69 do ICMS. Aqui o que o Rodrigo falou foi bem isso. A CPRB trouxe essa interpretação muito no sentido de um benefício fiscal, eu vou tentar ampliar um benefício fiscal, e o Rodrigo falou, e de fato me parece que não depende disso. Você vai conviver com uma ilegalidade, inconstitucionalidade só porque é um benefício fiscal? Tecnicamente está errado, né? O Marco Aurélio até fez uma ressalva nesse julgamento aí, dizendo, olha, você não pode aceitar uma regra que está em confronto à Constituição sob o argumento de que seria um benefício. O desenho está errado, você tem que analisar a estrutura está errada, não deveria ser incluído. Mas, enfim, foi outra decisão, de repente, político-econômica aí, né? E aí ela pode impactar diretamente na exclusão do ICMS no cálculo do lucro presumido do imposto de renda e contribuição sobre o lucro, que também é um benefício fiscal. Então, em tese, essa decisão desfavorável pode impactar também nessa tese aqui de baixo. Faz sentido? Eu acredito que não, porque, como o Ricardo falou, conviver com uma inconstitucionalidade simplesmente porque o contribuinte pode escolher é, de fato, um argumento um pouco questionável, né? Eu acho que aqui a gente terminou a apresentação. Se a gente puder ir para as perguntas, o Ricardo já conseguiu até trazer algumas. A gente foi discutindo durante a apresentação aqui, pelo que eu fui lendo, fui vendo. Tem uma última pergunta do Adilon, perdão se eu não estiver pronunciando correto, mas o Adilon, ele coloca assim, para as operações futuras, pelo que ele está entendendo, o PIS/COFINS deve ser calculado direto sobre o valor de faturamento
valor do faturamento antes do ICMS, ou seja, adequa o preço, fazendo mais o gross up dos PIS, COFINS, ICMS, excluir o ICMS na hora. Acho que a gente já explicou também, Adilon. Daí me corrige aí, Lázaro, mas eu acho que é o seguinte, que sumiu o chat. Você vai precisar fazer de agora em diante, você vai precisar fazer a apuração de agora em diante nos termos da decisão do ICMS, vai ter que excluir o valor do ICMS e considerar a base reduzida, entendeu? E aí você pode, como o Lázaro colocou aí... Esquece o glossap, a gente não está falando disso. Esquece. Óbvio. Vê o exemplo aqui. A ideia é justamente apurar a contribuição sobre a base, entre aspas, líquida do ICMS. É disso que a gente está falando. Aí, se a gente está glossapando uma questão, se a gente está vendendo para consumidor final, etc., é um outro problema. A gente está falando aqui dessa forma de apuração. E a ideia, justamente no crédito 1, que a gente chega aqui, e que vai ter o impacto aqui, na hora da composição dos registros contábeis das partidas dobradas, aí é um problema relacionado ao critério de reconhecimento desse expurgo do ICMS, tá? Então, vocês vão ter a possibilidade depois de ver a apresentação, mas só para deixar claro, a ideia é justamente na hora do XML ser importado e trazer essa interpretação, é justamente deixar claro esse ponto. Se for realmente a orientação da Receita expurgar através do desconto incondicionado dentro do campo de apuração lá do C170, você fica numa situação que, em tese, estaria adequado ao manual último que a gente tem da EFD Contribuições. Perfeito. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui que a gente ainda consiga tratar rapidamente. Eu acho que já estourou o tempo. Bom, mas a gente foi respondendo muita coisa aqui. Então, eu acho que quem quiser pode entrar em contato com a gente pelo LinkedIn, né, ou por meio da câmera mesmo. Eu me mantenho à disposição aí para... Sim, todos nós. É isso aí. Tá bom. Obrigado, então. Agora, e a intenção é essa mesmo. Discutir. Andressa, a gente já pode colocar, acho que o vídeo final. A ideia é nos despedirmos aqui. Muito obrigado pela audiência. Foi excelente a participação de vocês. E sempre um prazer, principalmente aqui no contexto da Câmara do Canadá, que o pessoal é realmente nota 10. Agradeço a todos. Obrigado. Agradeço também. Até logo.